Fala, galera, nosso objetivo agora é começar a falar sobre os processadores. Lembrando que em uma arquitetura simplificada de computadores, nós temos dispositivos de entrada e saída, processador e memórias. Nós temos um fluxo. Os dados entram, são processados e saem informações. Então, seja através de máquinas, de sensores, seja através da própria inserção pelo homem, qualquer dado enviado para o computador vai passar pelo processador. A gente pode pegar na definição que o processador é o cérebro do computador. Ele vai ser responsável por controlar, dirigir, por processar todos os dados, produzindo assim o quê? As informações desejadas. Bom, um detalhe que eu já quero chamar a atenção é que no dia a dia há quem confunda a UCP com um gabinete. Como assim? A caixa onde fica o computador propriamente dito, a gente chama de gabinete. Nesse caso, a gente tem um gabinete de torre. O processador, que vai conter a UCP, Unidade Central de Processamento, ou CPU, é um chip preso na placa-mãe, contido nesse gabinete. Então, o que eu estou querendo explicar? No passado, processador e UCP eram praticamente sinônimos. UCP significa o quê? Unidade Central de Processamento, e pode ser chamada em inglês de CPU. Hoje, o processador ele pode conter uma ou mais UCPs encapsuladas. Como assim? A gente vai observar durante a aula que esse processador ele tem um desempenho explícito a partir de Hertz. Como assim? A velocidade do processador se dá a partir de ciclos por segundo. Ciclos de processamento por segundo. Se a gente pegar um pouquinho da história dos computadores pessoais, as primeiras versões de processadores tinham cerca de 4 MHz. 4 milhões de ciclos por segundo. 1 Hz é um ciclo por segundo. Em cerca de 40, 50 anos, a gente teve uma evolução de 4 milhões para 4 bilhões. Hoje, os nossos processadores eles estão na faixa de 3 a 4 GHz. Ou seja, o computador evoluiu muito. Há quem lembre a lei de Moore. Quem é esse cara? Gordon Moore foi um presidente da Intel, a principal fábrica de processadores, que em uma palestra ele compara a aviação com a computação. Ele faz uma analogia onde se o avião tivesse evoluído tanto quanto o processador, a gente ia poder dar a volta ao mundo em segundos e o avião ia caber numa caixinha de sapato. Dessa forma, ele definiu o quanto que os computadores aumentaram a sua velocidade e diminuíram de tamanho. Então, os processadores ficaram cada vez menores e mais potentes e mais capazes. Sendo que a gente chegou em um limite para a velocidade do processador. Um limite imposto tanto pela temperatura que esses processadores atingem e um limite. Explica melhor. No início, quando os primeiros processadores foram projetados, esses de 4 MHz, esse Gordon Moore ele provou que a cada 18 meses as fábricas lançavam um processador com o dobro da velocidade. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha lá 4 MHz, com 18 meses a gente ia passar a ter 8 MHz, 16 MHz, e a cada 18 meses a gente percebia um incremento aí, um dobro da velocidade do processador. Mas já há alguns anos, essa velocidade estagnou.
E aí, eu vou provocar vocês no sentido de dar uma viajada. Vamos associar o processador a um motor de um carro. Eu posso fazer tarefas. Imaginem que eu tenho um Uber que faz entregas, transporta pessoas. E, na prática, nos centros urbanos, qual a diferença de ter talvez um carro 1.0 ou um carro 2.0? Em relação ao tempo, será que o impacto vai ser muito grande? Será que o dono de uma Ferrari consegue desfrutar todo o seu desempenho nas estradas, por exemplo, do Rio de Janeiro? Não sei. Então, a provocação se dá no sentido de que aumentaram muito a capacidade em hertz, o que torna mais rápida a execução de problemas. Sendo que o que tornava o computador lento não era exatamente problemas difíceis para serem resolvidos, e sim a necessidade que um usuário doméstico tem de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, os fabricantes de processadores começaram a perceber a necessidade de ter máquinas com mais de um cérebro. E aí encapsularam unidades de processamento em um único corpo, em um único processador. Então, hoje, a gente tem em um único processador a possibilidade de ter uma ou mais UCPs. As primeiras propagandas desses processadores multicore, que são os processadores que têm vários cérebros, vamos colocar dessa forma, traziam um boneco com um único corpo e duas cabeças. Esse paralelismo vai possibilitar que tarefas sejam executadas simultaneamente e, consequentemente, a gente tem o quê? Melhores desempenhos. Agora, voltando um pouquinho, todo processador é composto por três componentes: os registradores, as unidades de controle e a unidade lógica e aritmética. Perceba que onde eu leio unidade, a terminologia mais comum, a gente pode ler também como seção. Então, seção de controle, unidade de controle, UC. Seção aritmética e lógica, unidade lógica e aritmética, ULA. E registradores, são os componentes dessa CPU, ou UCP. Beleza? Não pode confundir a partir de hoje a CPU que está dentro desse processador com o gabinete, que é o computador propriamente dito. Então, se lá no trabalho o carinha falar lá: Renato, pega a CPU aí da sala para mim, eu vou pedir para ele uma chave Phillips. Para quê? Para abrir esse gabinete. É lógico que no contexto eu entendo o que ele está querendo dizer, mas em concurso público, inclusive, a gente tem que entender que processador é esse chip, enquanto a torre é o gabinete propriamente dito. Legal. Vamos ver uma primeira questão? Eu preciso das questões para mostrar como os assuntos aparecem e, a partir das questões, eu vou trazendo a teoria. Essas questões não foram colocadas de forma aleatória. Eu escolhi a dedo cada questão. Então, a aula é uma aula teórica. Só que a gente está estudando para concursos. Logo, você já tem que ver como cai. Vamos lá. Dentre as opções a seguir, escolha a que define o clock de um processador. O que é um clock? O clock vai ser um relógio, como o nome diz, que define o sincronismo. O sincronismo do ciclo da informação. O computador, ele é digital e a gente vai ter sinais elétricos sendo processados o tempo todo.
A ideia do ciclo, ela está relacionada com o quê? Com o ritmo de processamento. Então, cada ciclo desse desenho horroroso que eu estou tentando criar define um clock. E o clock da máquina é expresso em ciclos, em hertz. Os hertz, por definição, são ciclos por segundo. Quanto maior a quantidade de hertz, melhor. Então vamos ver. O clock do processador é um relógio interno responsável pela configuração de data e hora de jeito nenhum. É lógico que o computador ele exibe data e hora no sistema operacional. A gente tem a CMOS, que é uma memória volátil contida na placa-mãe, que armazena a data e a hora atuais da máquina. Beleza. Mas o clock do processador não é um relógio de data e hora. O clock do processador define o quê? O ciclo, a velocidade em ciclos por segundo. O clock também não vai ser o número de núcleos do processador. Não. Cada núcleo vai ter o seu clock. É o tempo gasto para armazenar os arquivos em um dispositivo de armazenamento, como por exemplo um disco rígido? Não. Tempo gasto tem outro sentido. Tempo tem a ver com o quê? Latência, é outra coisa. Óbvio que quanto maior o clock, menor o tempo de processamento. Lembrem que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. Entendi. O clock vai ser a frequência. A quantidade de ciclos. Então, quantos ciclos? A frequência com que o processador consegue executar as suas tarefas. Medida atualmente em gigahertz. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra D de delta. Processador não é memória. O processador tem uma memória em seu núcleo chamada de registrador. É a memória mais rápida do equipamento, responsável por armazenar, operando os dados durante o processamento. Bom, vamos para a próxima. Todo computador possui um relógio, que é utilizado para cronometrar as operações realizadas pelo processador. Então ele está falando do clock do processador. Ou seja, definir o tempo de início da execução de cada instrução. A velocidade de processamento depende da velocidade do relógio, e cada operação de processamento demora um ciclo de relógio para ser executada. O que significa a medida em GHz, em gigahertz? O que são gigahertz? Todo hertz é ciclo por segundo. Quando eu tenho quilo, eu tenho milhar. Quando eu tenho mega, eu tenho milhão. Quando eu tenho giga, eu tenho o bilhão. Isso é fácil de lembrar, né? Porque o quilo, imagina, tu vai na padaria, me dá 1 quilo de mortadela. 1 quilo são 1000 gramas. Né? O quilo é o milhar. O mega, eu vou jogar na Mega essa semana. Mega Sena, eu quero ganhar 1 milhão. E o giga é o bilhão. Então, se eu tenho gigahertz, eu tenho bilhões de ciclos por segundo. Então, o gabarito aqui é o que, gente? Letra B de bravo. Legal. A letra A seria megahertz, MHz. A letra B, GHz. A letra C seria o kilohertz. E aí, um ciclo por segundo é um hertz propriamente dito. Ok? Legal. Vamos para a questão do cresce. Para determinar a velocidade de um computador é usada uma unidade de medida de frequência chamada hertz.
Essa unidade mede a quantidade de vezes que um evento se repetirá em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, calculada a quantidade de operações que uma máquina pode executar em 1 segundo. Observe a tabela abaixo. Hertz representa um ciclo. Kilohertz representa 1000 ciclos. E aí, a questão está documentando o que foi abordado no slide anterior. O megahertz é 1 milhão e o gigahertz é 1 bilhão. Legal. A cada ciclo, o processador tem capacidade de executar 2 tarefas. Isso fará com que a capacidade do clock tenha que ser duplicada para termos da capacidade de operações ou tarefas que um processador poderá executar. A cada ciclo, o processador tem capacidade para executar 2 tarefas. Por quê? Ele está considerando que o processador tem 2 núcleos. Dessa forma, o computador equipado com o processador Core 2 Duo com 2,4 GHz executa o quê? Se eu tenho 2 núcleos, cada núcleo com 2,4, eu tenho a possibilidade de executar 4,8 bilhões de tarefas por segundo. Quanto maior a quantidade de núcleos, maior vai ser a capacidade de processamento daquele equipamento. E hoje a gente tem processadores de 2, 4, até 16 núcleos. Lógico, dependendo de quê? Do modelo, do preço. Então, gabarito aí da questão, letra C de Charlie. Um computador na promotoria de justiça possui 3,2 GHz. 10 GB, 5 TB e 4 portas USB. Esse tipo de questão é bastante comum em prova, onde o examinador te dá uma configuração e você tem que inferir o que cada uma dessas medidas representa. E essa inferência, ela é baseada na velocidade. 3,2 GHz, eu sei que é o processador. Por quê? Velocidade expressa em Hertz. 10 GB, eu sei que é memória RAM. 5 TB, eu vou imaginar que é um HD. E 4 portas USB, o nome já está dizendo, né? USB é um barramento universal para conexão de periféricos. Todo mundo conhece uma porta USB. Então, a configuração indica que a capacidade do disco rígido é de 10 GB? Não. Disco rígido está na ordem de terabytes. Que a velocidade do processador é de 3,2 GHz. Legal. Memória RAM de 5 TB é impossível. A memória RAM ela está na ordem de quê? Gigabytes. Então, a câmera de filmagem é composta de 4 portas USB? Não. A placa-mãe. As portas USB, elas estão on-board. Elas estão contidas comumente na placa-mãe. Então, gabarito aí, gente. Letra B. Placa-mãe lembrem que esse processador, ele é preso na placa-mãe do computador. Então, a pessoa vai adquirir o processador, que é um chip, vai adquirir a placa-mãe, que tem um encaixe para esse chip, chamado de socket, e aí são 2 peças separadas. A placa-mãe é a principal placa da máquina e o processador é, de fato, a principal peça do computador. Vai definir a sua velocidade, vai definir o seu desempenho. Ainda que outros equipamentos sejam importantes para o desempenho, mas o processador é indispensável. É possível aumentar a capacidade dos processadores? Gente, sempre que eu falo disso, eu lembro que quando eu era pequeno, era a geração da mobilete. Eu não tinha, mas eu conhecia, né, eu tinha colegas que tinham mobilete.
Hoje em dia, quem nasceu esse século nem sabe o que é uma mobilete, né? Hoje vocês têm as bicicletas elétricas. Bom, naquela época era uma mobilete. A mobilete era movida a gasolina e as pessoas queriam correr mais com a mobilete, que era uma espécie de moto. Como é que fazia para correr mais? Vocês acreditam que há 40 anos atrás havia quem jogasse naftalina na mobilete? E aí eu começo a ter que explicar, inclusive, o que é naftalina, né? Tem gente que não conhece. É tipo um veneno de barata, umas bolinhas lá branquinhas que jogavam nos tanques de combustível para que a moto pudesse correr mais. Turbinava a moto com naftalina. E aí falava que a moto estava envenenada. Essa expressão ela é usada até hoje, né? Esse carro está envenenado. Esse carro está com o caráter de envenenado é como se ele tivesse com o quê? Com acessórios que o tornem mais rápido. Agora, isso acabava com a moto. A vida útil da moto ela reduzia muito, mas diria que ela andava mais rápido mesmo. Então, a ideia do overclock é uma ideia do envenenamento. Você vai fazer o computador trabalhar numa velocidade acima do que ele foi projetado. Qual o problema? Ele provavelmente vai queimar mais rápido. Ele vai torrar. Dependendo do overclock, dependendo da temperatura, de fato ele vai queimar. Então, a probabilidade de dar problemas na máquina aumenta muito com o overclock. Logo, ele não é uma recomendação. Aumentar a capacidade dos processadores é como envenenar a máquina. É o conceito do overclock. Então, gabarito aí, letra E. E as outras terminologias? Não tem relevância. Ok? As outras não têm sentido, não têm relevância. Legal. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Vamos lá, Prefeitura de Ramilândia. A CPU, Unidade Central de Processamento, lembrando que CPU pode vir na prova como UCP, e, tecnicamente, um processador pode conter uma ou mais CPUs, uma ou mais UCPs. Mas, genericamente, UCP, CPU, processador vão ter o mesmo contexto. A CPU é responsável pelo processamento das informações, sendo muitas vezes confundido com gabinete. Opa, isso a gente não vai confundir mais, né? A CPU é o próprio processador e tem 3 funções básicas. As alternativas a seguir listam essas 3 funções com apenas uma exceção. Assinale a alternativa incorreta. O cérebro do computador administra na memória central os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, visando o seu processamento. Realiza cálculos de operações matemáticas e comparações lógicas a partir da ULA. Armazena os dados em discos magnéticos que mantêm a gravação por vários anos. Essa é a incorreta. Mantém o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução de cada instrução ou programa. O papel do processador é gerenciar. Então, quando ele fala administrar na memória principal, realizar cálculos, manter o funcionamento dos equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução de cada instrução dos programas, isso é válido. O gabarito aí, a incorreta, vai ser a letra C. O processador, ele se relaciona o tempo inteiro com a memória. Mas a memória que ele troca dados o tempo todo é a memória RAM, que é aquela memória volátil. Ainda que o computador tenha uma memória cache, a memória cache é uma memória RAM. Então, o processador ele vai o tempo todo trocar informações com a memória principal. Um outro detalhe interessante
que na aula de memórias, eu espero que você lembre aí do conceito da memória cache. No passado, essa memória cache, ela vinha fisicamente na placa-mãe. Hoje, a memória cache ela vem encapsulada no processador. Então, é possível que você tenha processadores de mesmo clock com preços diferentes. E aí, na descrição, uma informação que vai impactar no preço e no desempenho é o quanto de memória cache está encapsulada no processador. Mas perceba que a cache ela não está na UCP. A cache está no processador. Então, hoje é possível que a gente adquira um processador. Esse processador ele vai ter multicore, então ele vai ter lá uma UCP 1, uma UCP 2. E ele pode ter uma cache sendo compartilhada para essas duas UCPs. A cache ela está hoje disposta em níveis. Quanto menor o nível, mais próximo e mais rápido, mais próximo da UCP e mais rápido. Então, é como se eu tivesse aqui a possibilidade de ter uma cache L1, uma cache L2. Esse L é de level, é um nível. Então, a memória cache hoje ela está encapsulada no processador, ok? Mas ela não é um componente da UCP. Ela está encapsulada no processador, assim como as UCPs também estão encapsuladas no processador. Beleza? Vamos que vamos. A linha de processadores Core i7 é desenvolvida pela empresa. E aí? Core i7 é hoje um dos principais processadores da Intel. A Intel e a AMD são fabricantes de processadores muito populares. O Google não fabrica processadores. Microsoft também não. O Google tem um conjunto de soluções hoje muito forte para a nuvem. E a Microsoft é desenvolvedora de programas, de softwares, né? A Intel é a maior fabricante de processadores do mundo. O Core i7 é um modelo da Intel. E aí, quando a gente fala de Core i7, é como se eu estivesse comparando aqui Intel, AMD, com montadoras de carros. Talvez qual seja, no Brasil, a montadora mais popular? Eu acredito que é a Volkswagen. Agora, se eu te perguntar o que é melhor, Volkswagen ou Chevrolet? Sei lá, isso é pessoal. O que é melhor, Intel ou AMD? Isso não é pessoal, mas uma resposta poderia ser muito tendenciosa. Logo, o examinador nunca vai te perguntar qual é o melhor fabricante ou qual o melhor processador. Ele pode perguntar, se ele colocar o clock, ele pode perguntar qual é o mais rápido. Né? E aí, você vai ter que avaliar se a unidade de medida que está sendo usada é equivalente, se são ambos os processadores expressos em Hertz, né? Porque há fabricantes que expressam, inclusive, a velocidade de outra forma. Bom, vem comigo. A Intel é a principal fabricante de processadores. Lá na década de 80, o 8086, na verdade, há um processador, que é o 8088, salvo engano, que tem a velocidade de 4 MHz. E aí começa a lei de Moore. 8, 16, 40, 100. Você percebe que a velocidade ela vai o quê? Dobrando. 286, 386, 486
foram computadores muito populares na década de 90. Depois entraram os Pentiums. A gente teve Pentium 100, Pentium 200, aí veio o Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. O Celeron era como se fosse uma segunda linha. Gente, mas tem tanto modelo de processador que eu ficar cobrando de vocês o conhecimento dos modelos de processador seria o mesmo que cobrar de um motorista o conhecimento dos modelos acerca do carro da Volkswagen. É lógico que os mais populares a gente conhece. Um Gol, um Polo, um Golf. Agora, se você me perguntar todos os carros da Volkswagen, não. Eu não conheço todos. Será que todo mundo conhece o Tiguan? Não sei. Tem carro da Volkswagen melhor do que o Tiguan? Não sei. Então, há uma porrada de modelos de carro. A Intel é como se fosse a Volkswagen. Há uma porrada de modelos de processador. E os que a gente precisa conhecer hoje? Basicamente são esses Core i3, i5, i7 e i9. Beleza? Você vai notar a velocidade aqui expressa em Hz e a quantidade de núcleos máxima que cada processador desse tende a ter. Tende? É porque esses processadores ainda possuem gerações. Então você vai ter, por exemplo, Core i7 de 5ª geração, de 6ª geração. Tem isso? Tem isso. Tá bom. Vamos lá. Os dispositivos multicore, eles possuem o quê? 2 ou mais núcleos. A ideia de multicore é essa. Pode ser dual core, pode ser quad-core, pode ser octa-core. Vai depender do quanto você vai gastar, né? Os dispositivos de multicore possuem mais de um núcleo e um único chip. Um exemplo de multicore é o Intel Core i9 de 9ª geração com 8 núcleos, ou seja, ele é octa-core. Esse Core i9 é um tipo de quê? De processador. Então, a questão é relativamente tranquila, né? O que é Core i3, i5, i7, i9? São modelos de processador. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra E. Lembrem que o HD é expresso em tera, né? Tem 1 ou 2 terabytes, por exemplo. A memória ROM é contida na placa-mãe. O SSD é o sucessor do HD, está na ordem aí de gigabytes, terabytes, possivelmente. Então, por exemplo, 480 gigabytes, 960 gigabytes. E a memória RAM? Também está na ordem de giga, mas são poucos gigas, né? 4, 8, 12, 16 gigabytes. Legal. Vamos para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bora. Seu gerente lhe pediu para comprar alguns computadores para o seu departamento. Quando foi lhe passada a especificação dos computadores, veio a informação de que eles deveriam ter uma CPU multicore, um processador com vários núcleos. Nesse caso, considerando os processadores, veja que o examinador chama processador de CPU. E a gente abstrai. Nesse caso, considerando os processadores multicore para comprar os computadores, você deve saber que um dos núcleos de um processador multicore é relativo à placa de vídeo, negativo. Um processador multicore é composto de um único chip com diversos processadores. Deu para entender. Seria um único chip com diversos núcleos, né, com diversas
UCPs. Deu para entender? Eu vou ficar com a letra B. Eu vou ler as outras por descargo de consciência. Mas o ideal seria que ele colocasse um processador com diversas UCPs. Multicore significa que a placa-mãe contém diversos slots para diferentes núcleos do processador. O que é um slot? É um encaixe. A gente não chama de slot, a gente chama, no caso do processador, de socket. Ou socket, como você quiser escrever ou falar. E existem, de fato, computadores que têm suporte a mais de um processador físico. Mas a ideia de multicore está associada ao quê? A vários núcleos. Então, eu não vou precisar ter uma placa-mãe com vários encaixes. Eu vou ter um único encaixe e um processador com vários núcleos encapsulados. Entendi. Um processador multicore é composto de um único processador com diversos chips? Está errado. Há muitos anos, a gente já tem o processador com um único chip. Um circuito integrado em larga escala. Então, um único processador com diversos chips? Não. O processador, ele tem um chip. Uma pastilha lá com vários núcleos. E, professor, o que é o chip propriamente dito? É um circuito integrado. Entendi. O uso de processadores multicore aumenta o desempenho do computador? Sim. Por meio do aumento da frequência do clock do processador. Então, a gente não está aumentando a frequência, a gente está aumentando a quantidade de núcleos. É notório que a gente vai aumentar o total da quantidade de ciclos, mas cada núcleo vai ter a sua frequência, que inclusive não precisam ser iguais. Entendi. Eu, de curiosidade, estou acessando o meu gerenciador de tarefas. Acessando o meu gerenciador de tarefas, eu tenho como buscar informações da minha CPU. O meu CPU, o meu processador, né, ele mostra aqui CPU. O meu processador, veja que o próprio Windows está chamando processador de CPU. Ele tem 4 núcleos e 8 processadores lógicos. Aí ele tem a memória cache, um encaixe e uma velocidade base. Interessante. Vamos voltar. O gabarito, então, ficou letra B. Um processador multicore é composto de um único chip com diversos núcleos, né? Com diversos processadores. Tá. Vamos para a próxima. Quais são os componentes da UCP? Unidade de controle ou seção de controle, unidade lógica aritmética e registradores. Letra D. A memória cache, ela está contida no processador, mas não na UCP. Aí eu estou começando a distinguir o quê? Processador de UCP. Né? Porque o processador, hoje, ele vai encapsular os núcleos e a memória cache. Aí, cada núcleo é como se fosse o quê? Uma UCP propriamente dita. Vamos ver, unidade de controle, registradores, unidade aritmética e lógica. Gabaritozinho, letra D. A letra C está errada por causa do gabinete da memória cache. A letra B está errada por causa da memória, placa-mãe. Letra A.
memória, unidade de controle, não. Gabarito letra D. E como é que funciona isso? Bom, imaginem o seguinte. A gente tem aqui o processador. A gente vai ter a unidade de controle, a ULA, que é quem de fato processa tudo, e os registradores, que são as memórias, onde vão ficar as informações durante o ciclo de processamento. Então, as informações, elas entram, elas são processadas e saem. O papel da unidade de controle, o nome sugere, é controlar o fluxo. Então, a unidade de controle é que vai pegar os operandos e vai coordenar as operações. A ULA é quem de fato vai executar toda a parte matemática, toda a parte de tomada de decisão, booleana, lógica, vai ser feito pela ULA. E a UC vai verificar a necessidade de passar pela ULA ou de armazenar na memória. A UC ela controla o fluxo. Beleza. E a ULA processa propriamente dito. A ULA e os registradores são parte integrantes dos microprocessadores da família x86. O que seria essa família x86? Família de computadores pessoais, que a gente chama popularmente de PC. A sigla ULA tem como significado técnico unificação logarítmica. Não. Unidade lógica e aritmética. Letra B. Não tem algoritmos aqui. É aritmética. Letra B de bola. Legal. Um processador é o centro de um sistema de processamento de dados. Essa unidade é constituída por 3 elementos básicos. Qual desses elementos é responsável por interpretar instruções de um programa? Controlar a entrada e saída de dados na máquina. E controlar, gente. Unidade de controle. Letra B de bravo. A unidade lógica aritmética, ela é responsável por executar as operações matemáticas. Os registradores por armazenar durante o processamento, o clock por estabelecer o ritmo e, consequentemente, a quantidade de ciclos por segundo, e o chipset é um conjunto de chips da placa-mãe. É a ponte norte e ponte sul, matéria de placa-mãe. Vamos lá. O processador possui uma unidade que é responsável por sincronizar todos os processos da CPU e dos componentes do sistema, como a memória principal e dispositivos de entrada e saída. Responsável por sincronizar todos os processos da CPU e dos componentes do sistema. Sincronizar processos. Memória principal, dispositivos de entrada e saída. Quem é que estabelece ritmo? Quem é que controla? Vai ser a unidade de controle. Estabelece ritmo no sentido de enviar para um, para outro. Tá? Então, unidade de controle. Letra A. Coordena. A unidade lógica aritmética executa contas. Os registradores são memórias. Então, gabarito letra A. Perceba que o meu propósito é você decorar que a UCP tem 3 componentes. Quais são? Registradores, unidade de controle e unidade lógica aritmética. E com as questões agora, demonstrar como esse assunto pode cair e qual a opção que você vai marcar de acordo com cada questão. Dentre os componentes do processador. Unidade de controle, registrador e unidade lógica aritmética. Vamos ver a próxima. O que são registradores? É a memória mais rápida que existe no computador.
encapsulada no núcleo da UCP. O registrador é uma memória estática, uma memória RAM estática. Utiliza a mesma tecnologia da memória cache. O registrador é uma memória volátil. Quando você desliga a máquina, as informações são perdidas, apagadas, é zerada. É uma memória volátil, localizada na CPU e usada para armazenar resultados temporários. Por isso que ela é volátil. De alta capacidade? Não. É a menor memória. É a mais rápida e a menor. Projetada para manter a ROM atualizada? Negativo. Gabarito, então, letra D de delta. Na hierarquia das memórias, a gente vai ter aqui o registrador, que vai armazenar bits. A gente vai ter a memória cache, a memória RAM. Essas são memórias voláteis. E aqui eu tenho uma maior velocidade e uma menor capacidade. Como assim? O registrador é de maior velocidade e menor capacidade. Depois vem a cache, é inversamente proporcional. Depois a RAM e depois as unidades de massa, onde a gente vai ter, por exemplo, o HD, o SSD e por aí vai. Legal. Questãozinha de certo ou errado. As instruções e as operações aritméticas e lógicas são executadas na unidade central de processamento. Sim. A UCP tem a ULA. Então, as operações aritméticas e lógicas são executadas pelo cérebro, pela UCP. A ULA é um componente da UCP. Certa questão. A unidade central de processamento é o hardware mais importante do computador. É o cérebro. E aí? O que é mais importante para você? É o cérebro ou é o coração? É o cérebro. Possui dois componentes principais: a unidade de controle e a unidade de barramentos. Essa questão está errada. Beleza? Possui três componentes principais. Se ele falasse dois, mas trouxesse a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética, eu marcaria como certo e ignoraria os registradores. Porque a unidade central de processamento contém a UC e a ULA. Beleza. Ah, tem registradores. Tá bom. Eu sei disso. Se ele omitisse os registradores, eu até abstrairia e marcaria como certo. Mas unidade de barramento, não. Então a questão está errada de fato. E aí, já que eu estou corrigindo unidade de barramento, que vai ser a ULA, eu vou corrigir também 2 e vou colocar o quê? 3. Que aí entra também o registrador. Legal. Nos computadores mais modernos, a UCP está localizada dentro do HD. Essa é horrorosa. Essa nova arquitetura proporcionou a eles uma maior rapidez no processamento das informações em relação aos seus antecessores. Essa questão é muito ruim. Até porque o próprio HD hoje já está entrando em desuso. A gente tem o SSD, que é o sucessor do HD. Então, computadores modernos não trazem nem mais disco magnético. Entendi. Essa é muito ruim. A unidade central de processamento, UCP ou CPU, necessita de uma área de memória para armazenar alguns resultados e algumas referências enquanto processa informações. Certa questão. E aí, quais são essas áreas de memória? Os registradores. E a própria memória cache. Ok? Enquanto ele processa,
durante o processamento são os registradores. As últimas coisas processadas vão ficando em cache. Ok. Em um processador, existe um componente que é responsável por armazenar os dados enquanto são processados. Quem armazena é memória. Enquanto são processados ou enquanto são sujeitos a operações lógicas, são os registradores. Ok? O que é um registrador? É uma pequena memória. Memória de alta velocidade e baixa capacidade. Gabarito letra B. E aí eu estou mostrando questões de como o registrador pode ser abordado em prova. Percebam que as alternativas A, B e C são os componentes da UCP. O clock está relacionado à velocidade. Vamos que vamos. Analise a figura que representa o esquema baseado na arquitetura proposta por von Neumann e assinale a opção que corresponde, respectivamente, à ordem crescente das partes numeradas. Eu não faço ideia se a pronúncia está correta. Lógico que seria muito mais fácil para mim falar von Neumann. Mas, olhando na própria Wikipédia, a pronúncia ela parece ser Neumann. Não importa. Esse cidadão, ele criou a arquitetura que é a base, até hoje, nos computadores pessoais. Justamente, onde a máquina possui uma unidade central de processamento, memória e os dispositivos de entrada e saída, né? O conceito de unidade de controle, o conceito de unidade lógica aritmética, de registradores. Então, analise a figura que representa um esquema baseado na arquitetura proposta por von Neumann e assinale a opção que corresponde respectivamente à ordem crescente das partes numeradas. O número 1 é dispositivo de entrada. O número 4 são dispositivos de saída. Isso é mole de ver no fluxo. O número 3 é memória. O número 2 é a CPU. O 2.1 vai ser o MUC. O 2.2 vai ser a ULA. Ou vice-versa. Então, ó, o 1 e o 4 já definem a resposta, não? Periférico de entrada, periférico de saída. Periférico de saída não pode ser. Então, ó, eliminei a letra B. Periférico de saída não pode ser. Memória não pode ser. Agora, a letra A e a letra E possuem o mesmo número 1 e número 4. Aí, o número 3 tem que ser memória. Também está igual. Mas o número 2 é quem? É a CPU. Aí a CPU tem as subdivisões, a UC e a ULA. Então, o gabarito é o que? Letra E de eco. Essa memória aqui é a memória principal. É a memória RAM. Ok? Na arquitetura simplificada de computadores, eu tenho dispositivos de entrada, dispositivos de saída. O processador vai ter o registrador aqui dentro. Os registradores estariam dentro, né, da CPU. Seria uma área, por exemplo, poderia vir graficamente como uma área achurada aqui, ó. Seriam os registradores. E essa memória do item 3 é a memória RAM, memória principal, que também é uma memória volátil. Legal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre RISC e CISC. E aí, eu volto com as minhas histórias, com os meus exemplos, que muitas vezes são toscos, mas que eu espero criar um significado. Muitas vezes com as histórias, a gente faz
com que algo tenha um sentido na prova, um link. Porque o que interessa para mim é você lembrar. Então, a gente começa com um papo de RISC e CISC, e aí eu vou te questionar, se você tivesse que escolher, sem olhar, meio que no chutômetro, você gostaria de ser RISC ou CISC? E aí? Professor, eu sou menino. Professor, eu sou menina. Ah, então, pensa aí, o que você prefere? Ser RISC ou CISC? Sabendo o básico, RISC, esse R é de reduzido. E CISC, esse C é de complexo. A minha pergunta é, você prefere ser reduzido ou complexo? E agora? E aí? Gente, vamos dar uma viajada? Bora. Imaginem que existem duas pessoas, você gerencia uma equipe com duas pessoas, pronto. Aí você tem um funcionário, o cara é mó gente boa, o cara é super prestativo, ele faz tudo que você pede, na hora. Mas a gente sabe que ele é limitado. Mas ele tem maior boa vontade. E tudo que você pede ele faz rápido. Esse é o RISC. O RISC, ele tem instruções reduzidas. Ele é limitado, tadinho. Ele não sabe fazer coisas complexas. Mas tudo que eu pedir, ele faz rápido. E se eu for dando o passo a passo, ele consegue fazer coisas complexas, mas eu tenho que ficar ali o quê? Instruindo. Um por um. Esse, gente boa, é o RISC. E o CISC? O CISC é aquele sabichão. É possível que você tenha um funcionário que sabe tudo. Tudo que tu vira para ele, aí fulano, eu queria que você fizesse isso. Aí ele, tá bom. Aí, olha, você tem que... Ele não quer saber não, já sei. Tem gente que é assim. Tem gente que você começa a falar alguma coisa, a pessoa fala, não quero não, não quero não, não, não. Já sei, já sei, já sei. Não precisa me ensinar não. Esse é o complexo. Com quem você prefere trabalhar? Fala para mim. Com RISC ou com CISC? Você prefere aquele cara que é gente boa, não sabe porra nenhuma, te enche o saco te perguntando, você tem que ficar falando, mas ele faz tudo que você fala na hora? Ou você prefere aquele cara que você dá uma ordem para ele, ele não te pergunta como fazer, ele vai fazer do jeito dele, e é possível até que ele demore mais, porque você não está dando o passo a passo para ele. Ele vai se virar, ele vai fazer e vai te entregar a solução. O que você prefere? E aí? Você prefere ser o RISC ou o CISC? Depende, né? E como gestor, também depende. Né? É possível que em algumas situações o CISC seja bom, né? Porque eu estou todo enrolado, eu vou pedir para o CISC lá fazer alguma coisa e ele já desenrola. Então, num exemplo ainda que um tanto prolixo, mas imagine, eu viro para o RISC e falo assim, aí RISC, faz uma feijoada. Aí ele fala, como é que é? Pega a panela, coloca o feijão, coloca água, coloca azeite, coloca alho, faz o refogado. Você está vendo que eu não sei cozinhar. Mas você está vendo que a minha programação para o RISC é uma programação maior. Porque eu estou tendo que dar mais informações. Então, os programas para o RISC, eles vão sendo maiores. Para o CISC, eu ia falar assim, faz a feijoada. E aí ele ia ver no YouTube, na Wikipedia, sei lá, ele ia pesquisar como é que faz a feijoada. Eu ia dar uma ordem pequena, o programa vai ser pequeno, e ele vai demorar lá lembrando como é que faz e executando. Bom, qual que é melhor? Não sei. Esse é um paradigma da computação. A Apple, no início, adotou processadores RISC. E a IBM adotou processadores CISC.
E isso virou o quê? Uma dualidade. A gente tinha uma competição lá da Apple e da IBM, né, com a Apple com os seus processadores RISC e a IBM com os seus processadores CISC. E durante muito tempo foi assim. Hoje, a maior parte dos processadores são híbridos, ou seja, os computadores pessoais, eles tendem a ter um núcleo CISC, eles tendem a ser CISC com um núcleo RISC. Mas os videogames costumam ser RISC, equipamentos de som costumam ser RISC. Na prática, se você conhece gente que trabalha com música, essas pessoas adoram o Mac. O Mac ele é muito voltado, ele é muito bom para essa parte gráfica, porque os processadores dele sempre foram RISC. Já a galera que trabalha com planilha, a galera que trabalha com contas, com programação, sempre preferiu PC. Os computadores o quê? Com núcleo CISC. Então, a gente tem aí uma dualidade. E o que é importante para a prova? Aí que veio a chave. O importante para a prova é resolver questão, gente. Por isso, eu volto para as questões. Diante do conhecimento de que RISC vai ser um computador com um conjunto de instruções reduzidas, retifica aí, ó. E CISC vai ser um computador com um conjunto de instruções complexas. Tá. No RISC, que é reduzido, eu tenho uma menor quantidade de instruções no processador. O processador é mais limitado, ele tem menos instruções. As instruções que ele possui são mais simples, mas o processamento é mais rápido. Ele faz as coisas que eu peço mais rapidamente. O RISC vai ser centrado no software porque os programas vão ter que detalhar as instruções. Enquanto no CISC, olha aí, ó, o CISC ele já traz de fábrica uma maior quantidade de instruções. Ele traz instruções mais complexas. Sendo que o processamento acaba se tornando mais lento, ainda que as entregas possam ser muito próximas, né? Porque o que adianta? No RISC é rápido, mas eu tenho que dar várias ordens para ele fazer. E no CISC é lento, mas eu falo uma vez só. Então, assim, na prática, as entregas acabam sendo muito próximas. Por isso, inclusive, os fabricantes, com a evolução, começaram a criar processadores o quê? Híbridos. Legal. Nas provas. Na prova, o bacana, gente, é que a maioria nunca ouviu falar desse papo de CISC e RISC. Aí uma questão que seja fácil sobre o tema já se torna para os outros difícil. Perceba, há duas arquiteturas de processadores bastante conhecidas usadas nos computadores que diferenciam na forma de como as instruções são executadas. A primeira é capaz de executar várias centenas de instruções complexas. Complexa, CISC. A segunda é capaz de executar apenas algumas poucas instruções simples. É o RISC. Então são, respectivamente, CISC e RISC, gabarito letra A. Qual a dificuldade? Pode crer, a grande maioria nunca tinha ouvido falar nisso. Entendi. FAT e NTFS são sistemas de arquivos. PIC e 81 eu desconheço. BIOS e CMOS. BIOS é um firmware, CMOS é uma memória volátil na placa-mãe. Mac e IBM é até um tanto a dualidade, né? A IBM adotou CISC, o Mac adotou RISC. Mas Mac é um modelo da Apple e IBM é uma empresa. Aqui eu tenho empresas que investiram em arquiteturas diferentes.
Eu acredito que a letra B ela não está aí por acaso. O examinador deve ter lembrado, né, que quem utilizou muito RISC foi o Macintosh, quem utilizou muito CISC foi o PC da IBM. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra A de alfa. Notem que o RISC, ele é muito usado hoje, olha aí, ó, em celulares, tablets, em roteadores, em impressoras, em teclados. Esse teclado que ele coloca aqui é teclado de música. Aqueles teclados da Yamaha, né? Eu não conheço nada de teclado de música. Mas videogames. Então, isso pode cair na prova. Videogames, ó, costumam trabalhar com processadores RISC. Então, percebam. Qualcomm, Apple, Samsung utilizam muito a arquitetura RISC. E quem utiliza muito CISC? Os computadores de mesa. Os PCs, os notebooks, os servidores. Os processadores Intel, né? Embora a Intel desenvolva hoje o quê? Processadores híbridos. Mas essa informação pode virar uma questão de prova. Questão da Polícia Rodoviária. O microprocessador Pentium 4 é uma questão antiga, né? Possui tecnologia exclusivamente RISC. Já está errado. O que você tinha que saber? Pentium 4 é um processador da Intel usado em computadores pessoais. Se ele é usado em computadores pessoais, não pode ser exclusivamente RISC. Ele é predominantemente CISC. Ainda que possua núcleos RISC. Ok? Que comparada à tecnologia CISC, utilizada principalmente em estações de trabalho, permite um número de instruções muito superior. Aí está trocado, gente. Eu tiraria a palavra exclusivamente e trocaria o CISC pelo RISC. Agora, no final ainda há um outro problema, né? Porque o RISC é mais rápido. Então, ainda assim, é difícil de consertar a questão. Porque o número maior de instruções deixa o processamento mais lento. Então, a questão está errada. Ela tem vários erros. É difícil consertar. Legal. Vamos para a próxima. Quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo e mais lento ele se torna. Questão da Polícia Civil do Espírito Santo. Quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo. Até aí é fato. Quanto mais complexo, mais lento ele se torna. É o papo do sabichão. Entendi. Tomara que caia uma dessa. Tomara. Com isso, pessoal, a gente vai fechando a aula de processadores. Beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu!